Orem muito por mim. Precisarei muito de oração. Por quê? Porque no dia 7 de setembro agora eu estarei assumindo uma igreja também, tá? E eu não sou casado ainda, eu sou um jovem, solteiro, mas uma coisa, meu irmão, eu me garanto, eu tenho coragem de guerrear pela obra do meu Deus, tá? Porque é uma briga feia. Jovem pode dirigir igreja, porque jovem embaraçado está repreendido. Pode ter muitos jovens embaraçados, mas tem jovem também de compromisso no reino de Deus, e eu sou um dos compromissados, tá? Mas antes de eu pregar a palavra, eu quero louvar, agora eu sou cantor também, tá? Vamos cantar, tá? Queria pedir só uma coisa pro irmão, se quiser diminuir, da igreja diminuir, bota o som no meio, tá? Eu sou zoadento, eu sou pentecostal, eu quero barulho, tá? Eu sou zoadento e um cão que sai do meio. Joga aí a faixa 1, eu vou cantar aqui. Diga assim, meu irmão, o gigante perde tudo para você desistir, diga. Mas olha você aqui. Solta a menina na faixa 1. Direto da promessa de Deus aqui no Cassial de YouTube. Já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer, eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar meus sonhos. Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Glória a Deus! Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigaram a ficar sozinho. Jesus garante que está comigo, eu sobrevivi. Olharei aqui, ninguém vai me ligar de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu, já decretou minha vitória. Que o diabo queira ou não queira, olha vocês aqui, olha vocês aqui. O diabo acredita que eu já tinha desistido. E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Irmão, mas para a vergonha do diabo, olha vocês aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo tanta coisa que me aconteceu. Ei, mas eu sirvo ao Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Ah, é bravo, meu irmão. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, Pastor Antônio, tenho a certeza que o caminho Deus preparou para mim. Ei, quem quiser acreditar, espere. E está vivo, acredite e veja. É Jesus que por mim peleja, eu sobrevivi. Olha você aqui.
gosto de obedecer a pastor. Não preciso de licença, mesmo na sua presença, eu agora vou falar. Pois quem manda aqui sou eu, desde sempre eu sou Deus. Vou por ordem neste altar. Minha igreja foi firmada com meu sangue, foi comprada. Não é posse de ninguém. Quem você pensa que é, consagrando quem quiser e quer mandar aqui também, distorcendo a verdade quando exijo santidade. Não é qualquer um que tem. Abra bem os seus ouvidos, vou falar. Quero obreiros convertidos no altar. Pois convencido não serve, água morna que não ferve. Desculpa a vomitar. Eita Deus! Lembra bem de Laodiceia, tempo atrás. Exemplo de que isso não se faz. Realiza minha obra, sem usar resto nem sobra. Tem que ser alguém capaz. Eu contemplo vossas brigas, suas guerras e intrigas dentro das congregações. Ei! Me convidam para entrar, entra Jesus, mas não encontro lugar, mesmo em vossas convenções. O assunto principal é sempre o mesmo, é igual. Vou subir a qualquer preço. Com dinheiro e influência, vou chegar na presidência e nessa igreja vou mandar. Não respeita o meu ungido, pastor Ivanildo, meu querido, que só sai daqui quando eu mandar. Nesta casa mando eu, não vai mudar. Tem a marca do meu sangue neste altar. Isto não é seu negócio, promessa de Deus não tem sócio, ela é de Jeová. Rebelde é imitar a Satanás, mas agora eu quero ordem, quero paz. Veja bem os teus conselhos, se pisar corta direito, sou Jesus e vou voltar. Veja bem os seus conselhos, se pisar corta direito, sou Jesus e vou voltar. Sou Jesus e vou voltar. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui para o coração dessa igreja, sentadinhos mesmo. Abre a sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel. Não é a primeira Samuel, porque não é carta, é livro. Tá? De ensinar o povo por não aprender errado. Tá? Eu adoro ensinar o povo. Tá? 1 Samuel 17, 49. Quem encontrou, diga glória a Jeová. Glória a Jeová! Aí agora tu fica de pé. Irmão, diz que eu me sentar. Só fica sentado quem tem 199 anos e 11 meses. Na beirada dos 200. Deus é bom. Oi. Quem achou, diga amém. Amém! Vamos para a Bíblia? Quando eu contar de 1 até 3 no já, vocês têm que prestar atenção que este culto aqui que eu estou ministrando, a filmadora já está transmitindo o culto direto no YouTube. Tu crê nesse mistério aí? Então, pelo amor de Deus, meu irmão, cara feia, meu irmão, aqui não. Tá? Aí que eu primeiro
cara feia, chupou de limão, que os peixes estão assim, vai pra lá, cão. Aqui é lugar, quer ver como aqui é lugar de alegria? Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então já é alegria, tá? Vamos ler? 1, 2, 3, já. Todo mundo 49, todos. E Davi meteu a mão e tomou dali uma e com a funda lhe e feriu o filisteu na e a pedra se lhe cravou na e caiu sobre o seu rosto em senta com a Bíblia aberta e dando aleluia. Querido, eu queria falar, vai filmando também o povo aí, tá, meu irmão? Meu nome dele? É o Alisson. Cameraman do filme aí até a alma dos irmãos, tá? Nós estamos aqui, tá, irmãos? Os irmãos internautas do YouTube que acessa todos os dias o missionário David Bezerra, que é esse jovem aqui bonitão. Nós estamos aqui direto do altar, que é santo, da igreja da promessa de Deus, aqui, congregação de Vila Velha 4, tá? Na supervisão do dirigente do pastor Antônio, esse rapaz bonito. Filma aqui, Alex, vem aqui de perto, essa coisa linda de Java, filma ele, e se ele não sorrir, ele apanha. Olha que coisa, a esposa? Não, cadê a esposa dele? Filma aí a santa. Olha, Jesus segura tudo. Olha a pastora da igreja, que coisa linda. Jesus segura o peão. Tá? Filma tudo, menino, para passar no YouTube. Tá? É a igreja da promessa de Deus. Tá? Continua filmando aí. Quando eu contar de 1 até 3, a igreja vai dizer todos assim, ó. Aos irmãos do YouTube, promessa de Deus para a sua vida. Tá? Quando eu dizer assim, ó, 1, 2, 3, já toda a igreja vai dizer assim, ó, promessas de Deus para a sua vida. Tá? Vamos lá, bonito? Deixa eu passar vergonha, não, pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Promessa de Deus para a sua vida. Vai se cumprir nessa noite. O tema da minha mensagem nessa noite é o seguinte. Já que o tema da campanha é a queda de quem? Do gigante. De quem? O tema da minha mensagem é isso. Por que o gigante caiu? Não, o gigante caiu porque ele era muito feio. Por que será que o gigante Golias, um dos gigantes mais preparados, equiparado, instruído em toda a nação de Israel, da região da Filístia dos filisteus, porque foi que esse monumento de quase 3 metros de altura caiu de frente com um jovem chamado Davi? Eis a questão. Se o gigante caiu porque Davi tinha alguma coisa para derrubar o gigante. Tem pessoas que acham que quem derrubou o gigante foi só a pedra que Davi atirou na testa. Não! Não, David, não. Quando Deus escolheu Davi, pastor Ivanildo, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. E Deus disse: Samuel, Davi vai ser ungido rei de Israel, porque eu já tenho rejeitado a Saul. Deus chama Davi. Samuel disse: olha, Jessé, eu sou... Aliás, Samuel pergunta para Jessé: Jessé, já passou todos os teus filhos aqui para ser ungido, nenhum desses estão preparados para receber o óleo da
irmão, quando ele não chegar para sentar na mesa, manda chamar ele. Quando ele chega, pastor Evanildo, Samuel olha para ele e Deus diz: ei, Samuel, tu queria ungir Eliabe, o rei errado, tu vai ungir esse daí, porque esse daí é o preparado, o escolhido e selecionado por Deus para fazer uma grande obra. Diga assim para o irmão que está do teu lado: tem alguma coisa em você, diga. Diga, meu irmão, com muita voz: tem alguma coisa em você que Deus quer usar para derrubar o gigante. Desde a final, o que é que Davi tinha além da pedra que ajudou a derrubar o gigante? É o que eu vou estudar aqui com você nessa noite. Quem quer aprender de glória? Glória! Vamos para a Bíblia? O que é que Davi tinha que derrubou o gigante? Meu irmão, coisas tão simples que você não para entender. Mas Davi tinha. Saul não tinha, Samã não tinha, Eliabe não tinha, mas Davi tinha, pastor. E eu vou provar na Bíblia que ele tinha. Primeiro, pergunta assim para minha igreja. Diga assim: pregador, por quê? O gigante Golias caiu por terra. Caiu por terra. Anote se quiser aprender. Primeiro, sabe por que foi que o gigante caiu? Porque Davi era escolhido por Deus. Para quê? Para fazer a diferença. Hã? Tu está pensando que... Escuta, olha para cá e não conversa. Senão o sapato vai voar na tua testa. O gigante caiu, sabe por quê? Porque Deus não foi o homem, pastor. Porque quando é o homem que escolhe, acontece, sabe o quê? Decepção. Quando é o homem que quer escolher pela amizade, a pessoa que você escolhe para fazer a obra, se for na direção de Deus, a obra vai crescer, vai dar certo. Mas se é na amizade, na parceria, só para agradar o homem, você é traído, você é decepcionado e você fica desanimado. Mas quando é Deus que escolhe, aí o negócio vai para frente. Deus diz: olha, eu estou te escolhendo hoje para você enfrentar, antes de você sentar na tua cadeira ou no teu trono real, você vai enfrentar os maiores gigantes que nenhum homem em Israel enfrentou. Davi disse: eita, sabe por quê, Davi? Porque eu escolhi você para fazer a diferença no meu povo. Diga assim, meu irmão, o cara de profeta: Deus está escolhendo você agora. Glória a Deus. Para quê, pregador? Para ficar aí no banco? Para ficar aí na cadeira reclamando? Já vi tudo rechado, rei, pastor. Não! Deus te escolheu para você ficar murmurando, reclamando. Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, para fazer a diferença na tua casa, a diferença no teu trabalho, a diferença na tua vizinhança e a diferença na igreja também. Agora escuta, que não é assim não, meu irmão. Três marcas que me mostra que você é escolhido por Deus para fazer a diferença. Quer ver? Primeira marca de uma pessoa que é escolhida por Deus para fazer a diferença. Primeira marca: a pessoa que é escolhida por Deus para fazer a diferença, ela vê o que ninguém é capaz
Quem é esse incircunciso? Quem é esse endemoniado? Para querer afrontar o exército do Deus vivo, o Deus de Israel. Aí ele estufa para ele dizer: epa, demônio, olha, gigante, eu estou te vendo. Hoje mesmo a tua cabeça vai vir para a minha mão, e todo Israel vai saber que o nosso Deus é Deus de vitória. Quem é escolhido por Deus, meu irmão, vê o que ninguém vê. Não é cego, não. Tem crente que na igreja, mas é cego, meu irmão, não vê nada. Não vê nada. Deus está dizendo para o pastor: ei, pastor, fala para aquela menina ali que ali é perigo. Fala para essa jovem ali que esse rapaz aí quer papar ela, quer tirar ela da igreja. Não, é só o amor. Eu estou apaixonada por ele, é muito amor. Ai, meu Deus, não vive ser homem. Que conversa é essa, meu irmão? Agora quem tem o olhar de Deus diz: epa, aí é o diabo. Isso aí é cilada. Isso aí é coisa para destruir a igreja. Eu não vou me misturar com essa campanha de crente. Sabe por quê? Porque eu tenho o olhar de Deus. Eu estou vendo o que ninguém vê. Eu sou escolhido de Deus. Segunda marca. Pergunta aí para o teu irmão: ei, e aí, tu é escolhido? Ei, tá escolhido? Tá enxergando aí, meu irmão? Tá enxergando aí? Não, Daiane, minha lente contábil, eu não tô lente contábil. Que agora os crentes agora chegam, é lente de. Não é mais nem óculos, é lente de contato, aleluia. Tá? Os olhos dela toda cara hora, bota lente de contato que é um luxo. Tá? Meu irmão, esse enxergar que eu estou vendo aqui é com um olhar espiritual. Nós estamos aqui, pastor Evanildo. Nós estamos aqui nesse culto derrubando gigantes. Se eu dizer a vocês que tem um batalhão de demônios querendo invadir a tua casa, e tem um batalhão de anjos pelejando pela tua casa. Eu vou dizer uma coisa aqui: não se preocupe se vai cair fogo no mundo, não. Sabe por quê? Porque eu sou pregador da palavra que gera fogo. Tá? Porque tem pregador que quer tomar o lugar do Espírito Santo. Eu sou fogo. Fogo, 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 e fogo. E cadê o fogo, meu irmão? Fogo. Tem gente que quer fazer a igreja sentir o que ela não está sentindo. Eu não, meu irmão. Eu prego a palavra, meu irmão. Você vai ver coisas de Deus nessa noite. Você vai ver a glória de Deus nessa noite. Você vai receber olhos de Deus nessa noite. Você é escolhido de Deus. Glória a Deus, aleluia. 2. Segunda marca de uma pessoa escolhida: tem o que ninguém tem. Como é? Quem é escolhido por Deus para fazer a diferença? Vê o que ninguém vê e tem o que ninguém tem. Eu tenho uma voz bela. Quando eu pego no microfone para cantar louvor, até os demônios entram nos mistérios. Então vai para o inferno com eles. Tá? Porque Deus não está se preocupando com voz bonita, com cantor bonito, pregador famoso para gastar rios de dinheiro para trazer esses bandos de peixe para cima dos altares. Deus quer saber quem? Um de chinelinha havaiana lá atrás, que quando abre a boca e diga: não tem ouro nem prata. Glória a Deus! A glória de Deus, a presença de Deus, a chave de Deus. E eu estou morrendo aí, ó. Eu disse que quem é escolhido por Deus vê o que ninguém vê, né? Pois eu estou vendo agora águas cristalinas descendo nessa igreja. Eu estou vendo, Por quê? Porque eu tenho o que ninguém tem. Diga assim, meu irmão: ei, irmão, tu tem. Diga aí: ei, irmão, tu tem. Irmão, eu tenho muita dívida. Vai pagar, velho.
Vou fazer a campanha no Giconte para diminuir muita dívida. Aí Jesus olha assim: tem muita vagabunda safada. Tu não pode entrar na loja, irmão, tu dá uma de assaltante, arrasta tudo. Aí vem pedir para mim pagar a tua conta. Vai trabalhar, vagabundo, que dá tua dívida. Diga assim, meu irmão: eu tenho. Sabe o que é que você tem? Depois que eu dizer essa palavra, vai ter tanto glória a Deus, eu vou até tampar os ouvidos. Você tem, sabe o que? A esperança de que o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e você vai se arrebatar. Viu, meu filho? Tudo é tudo aí. Eu não estou nem pregando, mas é só uma introdução. Terceira marca de uma pessoa que é escolhida por Deus para fazer a diferença: faz o que ninguém é capaz de fazer. E aí? Vê o que ninguém vê, tem o que ninguém tem e faz o que ninguém faz. Neemias capítulo de número 6, versículo 3. Cidade destruída, portas arrancadas e queimadas no fogo, o povo passando miséria. E ele estava lá na fortaleza de Suzã, no Império Pagão, quando ele ouve falar que a sua nação, a cidade de Jerusalém, é o berço da adoração dos judeus. Neemias começa a chorar, se lamentar, plantear. Mas Neemias, outra coisa ainda, está até de sapatinha na brasa, meu irmão, sem ouvir isso. Neemias disse: eu sei que o meu povo está na derrota, está na miséria, mas eu vou fazer algo que ninguém foi capaz de fazer na história de Israel. Sabe o que é que ele fez? Se juntou num jumentinho, num cavalinho, no upa-upa de Jeová. Sabe quantos quilômetros ele andou da fortaleza de Suzã até a capital de Jerusalém, carregando madeira, montado no jumento? 1450 quilômetros. O cara era doido. Não tinha transportador na época não, mano. Era o cavalo mesmo. Era o jumentinho. Ele monta no cavalo. Eu até vejo a cena, irmão. Zombaram dele, criticaram ele, mandaram cartas para o rei Artaxerxes, dizendo que ele queria tomar o lugar do rei. Ele disse: olha, cambada de vagabundos, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar para dar ouvido a fofoqueiro, a despeitado, a inveja. É do mesmo jeito é com você. Aquelas irmãs é fraca, caldo de pilha de 1,99. Qualquer coisinha tá morrendo. Ai, irmã, vou sair do conjunto da espinhada. Ai, uma trombose nessa hora na tua boca. Tá repreendido, irmão, que pregador doido. Só tô dizendo que, irmão, que crente rebelde apanha. Tá? Tudo e qualquer coisa o crente quer sair da igreja. Se a irmã passar por ela não dá paz, essa irmã aí tem algo contra mim, essa vagabunda. O obreiro passar por ela, não viu ela? Marido, vamos lá para a igreja do pastor Júlio César, lá tem fogo aqui, não tem nada. Está arrependido, demônio. O fogo não está em placa de igreja. O fogo está no altar que tem obediência a Deus. Tá? Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, pastor Emanuel, e eu não vou parar para dar ouvido a fofoqueiro. Irmão, a raça do meu abuso. Irmão, você quer aprender a como lidar com a fofoca? Vou ensinar. Ensina isso, todo mundo quer aprender. Irmão, eu não faço nada. Tanta fofoca na igreja, culpada sou eu.
Sabe por que é que existe fofoqueiro? Porque existem os teus ouvidos para parar para ouvir a fofoca deles. Sabe? Porque quando a fofoqueira vem, ela dele, quer te contar um babado. Arreda aqui, Satanás. Pastor falando, epa, cala a boca. Cala a tua boca. Mas eu não quero saber de fofoca. Jesus não me chamou para ser fofoqueiro. Jesus me chamou para ser salvo, transformado e pregador do Evangelho. Estou fazendo uma grande obra, meu irmão. Diga assim para teu irmão. Estou fazendo uma grande obra, diga. Estou fazendo uma grande obra, diga. Estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar, diga, não vou parar, diga, não vou parar. Pode fofocar, pode meter o pau em mim, pode dizer que eu estou roubando a igreja, pode dizer o que quiser. Eu estou fazendo uma grande obra, capeta. Eu não vou parar, eu não vou desistir. O projeto é grande. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, meu irmão, o gigante caiu no chão, diga. Porque Davi foi escolhido por Deus, diga. Porque Davi foi escolhido por Deus Para fazer a diferença. para fazer a diferença. E eu vou dizer uma coisa, viu, meu irmão? Eu não sou modelista. Eu não sou estilista de roupa para estar medindo tamanho de roupa de ninguém. Mas o crente faz a diferença até na maneira de que se veste. Tá? Mas é porque hoje os crentes hoje, meu irmão, é gospel. Os brincão desse tamanho. A saia lascada bem aqui, aleluia. Eu não quero saber desses cão dos gospel, meu irmão. O meu compromisso não é com o movimento gospel. É com Deus que liberta. É com Deus que transforma. É com Deus que restaura. Eu sigo a palavra. Eu não sigo o movimento estranho. Quer ver uma coisa aqui? Eu vou dizer. Pastor Bonito vai dizer a verdade. O qual pastor vai dizer também a verdade. Se abrir uma igreja aqui, que essa igreja só tem mistério, fogo e muita cura e milagre, todo mundo vai para lá. Vai para lá, meu irmão? Porque o homem quando fala, por lá vai, o homem fala até os cabelos da minha alma, vai para lá, endemoniado. E lá na minha igrejinha, os cultos lá é muito morto, o pastor de lá é feio, parece uma barroada, pastor é feio. E o de lá não, menino, o homem revela tudo. Aleluia! Cuidado, meu irmão. Nem tudo que parece é. Viu, meu irmão? Tem muito crente aqui que já levou a mão na cara de tanta profetada. Profetada. Irmão, viu uma irmã ali. A oração da irmã é mistério de Jeová da massa bactani. Fala até na aramaico. Tá? Porque as pessoas querem movimento. Eu não quero movimento, meu irmão. Eu quero Deus que produz movimento, avivamento, libertação e a palavra na minha vida. Tá? Cuidado, irmão. Tem irmã que é tão vacinada que até para se mudar de casa vai consultar profeta. Mulher diz aí que o cor, se Deus te revelar a cor da minha outra casa, que bairro é? Tem quintal? Tem varanda? Tem ar-condicionado? Deixa eu dizer, meu irmão, é uma turma de gente ignorante. Meu irmão, o crente que é sustentado na palavra, ele não para ouvir besteira. Irmão, e tu não crê nos mistérios, não? Eu creio, meu irmão. E eu conheço quem é de Deus e quem não é de Deus. Tá? Eu nasci numa igreja pentecostal, meu irmão, que até o pastor só botava voar pelas paredes. Para quem não conhece, o meu primeiro pastor, há 15 anos atrás, foi o pastor Didi, no Monte dos Profetas. Alguém me fala dele já? Pastor Didi? Já veio aqui? Meu primeiro pastor, tá? Eu sou pentecostal, até dormi na mente dos mistérios, até meu ronco disse para chamar a culpa do diabo. Tá? Mas eu não ando correndo atrás de besteira, não, meu irmão. E meu irmão tem revelação.
visão. Consagração, um irmão. Círculo de oração, 3 irmãos. Oração de noite, um irmão e a vez só metade da irmã, com o resto vai embora. Agora bota aqui, meu irmão, avivamento. Tá vindo um pregadorzão, e ele arrota a praça, e ele elabora. A igreja, todo mesmo tem que pedir cadeira emprestada no lugar. Olha, pastor Antônio, ou com um pregador de fora, com um pregador de dentro, eu não tenho compromisso é com o homem, eu sirvo o meu Deus, eu vou para a casa do meu Deus, é adorar Ele, é servir a Ele, é exaltar Ele, independente de quem esteja no culto. Dois. Corra linda, eu gravo nem na minha casa. Ai, fala, sai. Por que o gigante caiu no chão? Sabe por quê? Porque Davi era confiante no seu Deus. Tu está pensando que o gigante caiu no chão com medo de Davi? Foi, meu irmão? O gigante dava uma pesada em Davi, que Davi se esmagarava todo. Mas o gigante olhou e disse: epa, tem alguma coisa diferente nesse jovem aí que está me atacando. Davi disse: ei, diabo, tu vem pra cá com escudo, com espada, com flecha, com lança. Eu não, eu vou só confiando no poder do meu Deus. Tu vai cair por terra, gigante, e toda a nação vai saber que o nosso Deus é Deus de terra. Ei, tu vai derrubar gigante, não confia no teu poder não. Tá? Mas é porque, meu irmão, sapateio, ó. Cuidado. Ou então, quando o corinho aqui, meu irmão, a igreja sapateia, é igual aquelas brigas pregando na parede. É mistério, 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 mistério. Uns confiam em carros e cavalheiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe por que é que essa igreja não deixou as portas? Porque o pastor da igreja confia em Deus. Fizeram uma arruaça, levaram gente, vamos abrir igreja, vamos fazer safadeza por aí, vamos pra lá. Muito bando de otário foi atrás. É bando de otário mesmo, porque crente que tem negócio com Deus, faz como eu faço. Pode ir à igreja todinha. Se Deus me colocou aqui, daqui eu não saio, porque Deus falou. Glória a Deus! Verdade, meu Deus! Glória a Deus, meu Deus! Tá confiando em quem? No homem? Tu tá lascado. Tá confiando no homem? Tu vai viver arrasado. Ai, pastor, tô com depressão. A pessoa que eu confiava tanto me decepcionou. Bem feito. Quem manda tu confiar no homem? Confia no teu Deus para ver se ele vai te decepcionar. Glória a Deus! Aleluia! Confia no teu Deus para tu ver. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Confia em homem. O homem fala uma coisa hoje, tá aqui porque ele quer dar tudo que ele falou. O homem promete te dar tudo, aí já desmancha tudo que falou. Mas Deus não. Quando ele promete, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Promessa de Deus. 3. Estou pregando Bíblia. Eu prego Bíblia, eu sou pregador de Bíblia. A Bíblia é comigo, eu prego, o avivamento é com Deus. Tá? Não, meu irmão, pensava que ia ser uma palavra, sabe? Indo reteté. Eu queria ver as cadeiras voando. Pode abrir o portão, irmão, rebola as cadeiras para fora. Queria ver a irmã voando. Liga o ventilador em alta velocidade e deixa a irmã voar. O problema do povo é que o povo só quer movimento, mas não quer crescimento. E crescimento é como é que cresce? Pela
crescer na presença de Deus. Ah, pastor, quero crescer ministerialmente. Quero ser presbítero. Que hoje virou esse moda, irmão. Presbítero. O povo briga por carta, é um pau de briga nas igrejas tão grande. Essa vagabunda aí sabe contar não. Bateu no farol da esquerda, mas irmão sapateiro. Ih, lá vai, fogo, fogo, Jeová. Essa daí é morta. Passa esse carro pra mim. Eu sou a melhor tesoureira, a melhor secretária. Eu queria ver a briga, meu irmão. Eu queria ver dois obreiros metendo o murro no pau da frente do outro, saindo sangue, pra ganhar almas para Jesus aqui no Vila Velha. Tá bravo? Ninguém briga, nunca vi nenhum crente aqui na rua brigando pra ganhar uma alma. Agora pra querer caro, meu irmão. Ih, puxa tapete, derruba tapete, fala mal, critica, e fofoca, e vai pra cá, e vai pra lá, e bagunça a igreja, e bota divisão, pastor contra pastor, e vai para! Por que o gigante caiu no chão? Sabe por quê? Porque Davi estava preparado por Deus para enfrentar as batalhas da vida. Está pensando que Davi tinha medo, irmão? Como você tem medo? Se a Coel se mandar um comunicado para você cortar a luz, tu já entra em estado de desespero. Marido! O bicho chega um monte de cansado do trabalho. Aguentou tanta luz do chefe. Cansado, tanto para ouvir a mulher dizer: meu amor, te amo, meu tudo, meu pão de queijo. Aí ela vem o bichinho se arrastando. A mulher chorando: ai, que é, mulher, que houve? Tem uma notícia para te dizer. Que é, mulher? A Coel se vai cortar nossa luz. Aí o marido vai pro inferno, desgraçada. Qualquer coisinha a gente desespera, meu irmão. Davi não, pastor Antônio. Diante do gigante, ele diz o quê? Ele pode ser maior do que até um edifício, mas maior é o que está dentro de mim do que esse gigante que está na minha frente. Agora, sabe como é que Davi era preparado? 3 coisas preparou Davi para a batalha da vida. Primeiro, Davi planejou, Davi estruturou, organizou o projeto que ele tinha que derrubar o gigante e tomar posse da vitória, e Davi executou. O problema é que muita gente quer vencer na vida, mas não planeja, mas não organiza. Tem gente aqui que quer que Deus faça tudo. Para que tu está na terra, meu irmão? Para viver para quê? Tudo! Tudo! Até para comprar um botijão de gás, Deus tem que revelar a cor. É o azul ou é aquele mais iluminado? Meu irmão, você tem que planejar. Tu quer mudar de casa? Quer morar numa casa de 80 vão? Eita, Arca de Noé, meu irmão. Quer? Quero. Senta com o teu marido, planeja. Marido é assim, nós vamos cortar isso aqui, não construir uma casa maior. Planeja. Segundo, estruture. O que é estruturar? Organizar, ver se tem condição de fazer. Terceiro, execute. Porque tem crente que planeja e começa, mas não termina nada. E na obra de Deus, do mesmo jeito. O pastor coloca ela para ser a líder do evangelismo, ele. Menino, na primeira semana parece um foguete, bota da cá e vai para lá, evangeliza, emprega, vai. Cadê o irmão? Tá lá no presídio. Cadê o irmão? Tá lá no presídio. Cadê o irmão? Tá lá na favela. Cadê o irmão? Tá lá na bocada. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Tá no fundo da rede, não mais para a igreja não. Planejou, organizou, mas não terminou. E eu tenho uma palavra para dizer aqui: olha, meu irmão, se Deus te separou para fazer uma obra de Deus, vá até o fim. Viu? Qualquer coisa ele está morrendo, pastor. Aquela igreja não dá para mim não, pastor. Bota outra, é muita luta.
deixa de ser frouxo, meu irmão. Deixa de ser frouxo. Se Deus te colocou na obra, Ele vai te dar as ferramentas para você vencer o gigante. Você está querendo entregar esse cargo aí? Cuidado, mãe. Cuidado, mãezinha. Mas porque é muita luta. Deixa de ser língua grande, meu irmão. Quanto maior é a tua luta, é porque maior vem a tua vitória depois dessa luta. Glória a Deus, aleluia. Tu vai entregar, tu vai ver o que te espera, irmão, em JF. Ou então a Santa Casa da Não Misericórdia. Na Misericórdia quase fechando as portas. Tá? Liga assim para tua irmã. Quer derrubar o gigante? Quer derrubar o gigante? Diga, quer derrubar o gigante? Quer derrubar o gigante? Seja preparado. Seja preparado para enfrentar a vida. para enfrentar a vida. Ei, pastor Antônio, leva uma não, esse pegadorzinho aí, ó. Michuruca. Tô nem aí pra ti. Deus me chamou para pregar a palavra. Quem muda as pessoas é Deus, não é eu. Verdade. Deus me chamou para pregar. E outra coisa, eu prego palavra simples. Eu não prego palavras de teologia. Eu tenho teologia, eu estou estudando teologia quase 4 anos de dentro da sala estudando. Mas eu não ando trazendo teologia para o povo. É que a eclésia, é que no grego, no hebraico, no aramaico, no jamaico. Irmão, o povo não sabe nem o português, meu irmão, imagina os aramaicos. Eu prego mensagens simples do dia a dia. Que você passa a prova, que você passa a luta. Mas depois dessa prova, depois dessa luta, o gigante vai cair. Você vai pegar a espada do gigante, vai cortar a cabeça e vai dizer: a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Verdade. 9 horas, vou parar por aqui. Deu tempo não. Só essa e eu paro. Amém? Caso do tempo. Diga assim, meu irmão. Por que Davi derrubou o gigante no chão? Pergunta para mim. Por que Davi? Por que Davi? Sabe por que foi? Que Davi derrubou o gigante no chão e caiu no chão. Por quê? Porque Davi era um jovem de estratégia. 1 Samuel 17, 48. O gigante de frente com Davi, Davi de frente do gigante, só Davi. Te prepara que eu vou te arrebentar. Diz a Bíblia que quando o gigante colocou o primeiro passo para disputar com Davi, diz a Bíblia que Davi meteu o pau a correu na frente do gigante, disputou com ele, disputou e foi bem para a ladeira, pá, pegou as mãos, morreu. Sabe o que é isso, pastor Evangelho? Estratégia. Antes do gigante atacar Davi, foi Davi que correu e atacou. Para você derrubar o gigante no chão, você tem que ter estratégia. Projeto. Tem crente que está aqui, principalmente o rapaz que é jovem, que está doido para namorar, para casar, como eu. Jovem, que é que tu vai ser na frente? Não sei. Quantos anos tu tem, cabra macho? 18. Tu vai ser o que no futuro? Qualquer coisa que Deus quiser. Olha aí o cara. Aí as meninas da igreja pensam de olho do bichão, porque o bicho é bonitão, as costas do cara é desse tamanho, o peito do cara é o bispo dividido. Eu faço academia de Jeová. Aleluia. Academia. Bonitão da igreja. Vai ver o que é que ele tem para o futuro? Nada. Quer um conselho para jovem? Você quer namorar com esse jovem? Tu vai pedir esmola para 2. Tá? Jovem que não tem alvo e nem futuro vai ficar sozinho, meu irmão. Tem que ter estratégia, pastor. Levanta a mão aqui para mim. Quem quer ser uma pessoa de estratégia, levante a mão. Glória a Deus. Vou dar só 5 ingredientes.
para você ser uma pessoa de estratégia, de plano, de projeto, de atitude. 5 coisas para quem quer ser uma pessoa estrategista, que tem projeto, que tem plano. Primeiro, inteligência. Eu estou cansado de ouvir isso na igreja. E os pastores também escutam. É isso, mano. Eu sou muito burro. Aqui também das irmãs mais avançadas da idade. Bora, irmã, estudar. Eu não, eu sou muito burra. Mentira, minha irmã. Você não é burra nenhuma. Você é um ser mais inteligente que Deus colocou nessa terra. Sabe qual é o problema? É que você é preguiçoso, é relaxado e não usa a inteligência que Deus te deu. Ah, eu estou passando um aperto, meu marido está desempregado, estou quase passando fome. Usa a tua inteligência, minha irmã. O que é que você sabe fazer? Você fazer din-din de 10 centavos. Pega o saco, pega o coco, rala o coco, bota na geladeira, vende de 10 em 10 centavos. Deus está vendo a tua estratégia, o teu projeto. Daqui a pouquinho Deus coloca você numa empresa para você vender din-din, e é muito din-din, e não vai faltar dinheiro para você. Inteligência. Outra coisa, sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Inteligência é a capacidade de pensar. Sabedoria não. É uma revelação transcendental que Deus te dá em cima da tua inteligência, para você ter a capacidade de receber a bênção de Deus na tua sabedoria. Glória a Deus. 3. Discernimento. Sabe o que é discernimento? A capacidade de saber o que é o bom e o que é o mal. Tem gente que não sabe nem o que é ruim nem o que é bom, tudo misturado. E como também tem muito na nossa igreja isso, principalmente na área dos corinhos de fogo. Cuidado quem vai cantar corinho de fogo. Cuidado, viu, negão abençoado? Cuidado, porque toda a igreja está parada, ó. Todo mundo está parado, ó. Parece um xerife, olha no povo. Não tem um movimento. Quando alguém começa a cantar corinha, começa mistério, e asa daqui, e voa daqui, e dança pra cá, e vai pra lá, e mistério daqui, o mistério daqui lá. Ninguém fez nada. Começou o corinho, começou o movimento. Agora tem que ver se o movimento é de Deus ou é do diabo. Irmão, isso é uma negócio, não é verdade, filho? E nem toda língua estranha é língua estranha de Deus, não, meu irmão. Cuidado. Na igreja tem que ter cuidado, porque tem coisas que o diabo imita para querer enganar os escolhidos de Deus. Mas quem tem discernimento, olha de epa, ali é coisa do inimigo, ali não é Deus, não é o diabo. Em nome de Jesus, sai de apaga por terra. Estou errado, pastor? Discernimento, meu irmão. Saber o que é de Deus e o que não é. Saber o que vem de Deus e o que não é. Cuidado. Diga assim para o irmão. Cuidado, diga. Diga aí, cuidado. Nem tudo que é parece ser de Deus. Parece ser de Deus. Percepção. Sabe o que é percepção? A capacidade de você perceber o que está ao seu redor, à sua volta. Tem gente que está aqui, mas não está percebendo nada. Mas você sabia que nós estamos aqui e está tendo uma grande batalha no reino espiritual, para o diabo não deixar você terminar essa campanha esses 7 dias? Mas só que você veio para cá e você vai até o final dessa campanha, e Deus vai te dar vitória na 7ª campanha, e você vai dizer: o meu Deus falou e o meu Deus cumpriu. Aleluia. Sensibilidade. O que é ser sensível? É sentir.
Pastor Evangelho, tem crente que está tão morto espiritual, uma frieza do inferno, polo norte do inferno, que a igreja pode estar pegando fogo, avivamento, línguas estranhas, irmãos sendo batizados, renovado, e Deus curando, ele fica lá só assim, ó. Parece aquelas múmias velhas enterradas de muito tempo na igreja. Aqueles calangos. Não sente nada. Irmã, até esse pregadorzinho está pregando. Nem raiva eu estou sentindo. Pois desde que eu entrei aqui, até agora eu estou sentindo Jeová aqui. Aleluia, meu Deus. Sabe qual é o problema? É porque você não se desliga das coisas do mundo e está na igreja de pensamento do mundo. Aí você sente Deus nem na bala. Deus pode mandar brasa, mas não. Fogo, não. Unção, não. Fogo, não. Deus me livre dessa irmã loura aí, essa loura aqui dá um sapatinho. Deus me livre de eu fazer isso na igreja, meu marido me dá uma pista de construção. Ô meu irmão, pastor Evangelho, me perdoe. Você é o presidente do ministério, mas eu vou falar nos seus olhos, meu amigo. Não é pecado nenhum a irmã dançar os mistérios na igreja. Sabe o que é pecado? Pastores no altar se prostituindo. E os pastores presidentes sabendo disso, passando dizendo, não, meu amiguinho, meu amiguinho. Aí tu vai pro inferno com teu amiguinho também, vagabundo. Verdade. Por que, meu irmão? Não é pecado a glória de Deus na igreja. Pecado é você ficar com essa cara de que chupou limão azedo com raiva, infogante, interesse, vai terminar o jornal, a minha novela lá na Globo. Vai, macumbeiro. Você não sabe, meu irmão, a Globo ela tem dentro dos estúdios da Rede Globo, tem os maiores terreiros de macumba dentro. Aí o crente quer assistir a novela, vai macumbeira pro terreiro. Dona Sheipa, cuidado. Vai levar uma chulipada de Jeová. Ai, mulher, Dona Sheipa, mulher babando, mulher. Vamos continuar hoje na Dona Sheipa, hoje vai espírita, vai pegar fogo, e tu vai pro inferno também. Tu vai, tu e essa mulher da Sheipa, vai ser Sheipa lá no inferno. Garfada, tu diz aleluia, meu irmão. Na mão, ela tá tremendo. Que tipo de crente somos nós, irmãos? Que tipo de crente é você? A vida toda engatada, embaraçada, eu sou serva de Deus. Deixa de ser hipócrita e mentirosa, meu irmão. Se tu é serva de Deus, tu tem que viver para Deus. Se tu é servo de Deus, vai viver para Deus. Abandona o mundo, meu irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe. O gigante caiu no chão, sabe por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus maravilhoso. Deus abençoe vocês. Filma aí, tá? Essa foi a mensagem, porque o gigante caiu no chão, direto da igreja, da promessa de Deus. Deus abençoe aos irmãos de outubro, ó. Bênção de Deus, até o próximo encontro, querendo Deus. Meus irmãos, levante a mão para cima. Levanta. Se o Rexona vencer, Jesus abana. Meu irmão, tampa o nariz, o negócio está saindo. Já virei alienígena de Jeová. Levante a mão, meu irmão. Diga bem alto. Diga bem alto. Bem alto.
de hoje. Filma aí, ó. Presta atenção. Diga de novo. A partir de hoje, não tem mais gigante nenhum pra cair no chão. Diga assim, teu irmão, sabe por quê?